Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A novidade aqui no canal é que todos os dias eu estou fazendo a citação do dia, que é o estudo da Conferência Geral. No aplicativo da igreja, todo dia muda uma citação ali que pegam da Conferência Geral. Então a gente está estudando aqui também. Então, na medida do possível, todos os dias eu quero fazer um videozinho curto aí, no máximo 3 minutos, para a gente estudar a parte da citação do dia, que é da Conferência Geral, tá bom? E eu quero já mandar um forte abraço aí, em agradecimento a todos que estão apoiando e ouvindo, né, a citação do dia aí. Agradecer também, um agradecimento especial ao Sérgio Kozek, né, lá do Japão. Ele me envia essa citação antecipadamente, isso me ajuda muito a estudar antes o discurso, tá bom? Para compartilhar com vocês. E também agradecer, ele manda em inglês. Eu quero agradecer a Bárbara, né? A Bárbara também, minha filha do coração, que sempre acompanha aqui e também me ajuda com essa tradução e identificar qual parte, né, do discurso está sendo usado. Então eu quero agradecer. Isso é muito importante e significativo. Vocês estão ajudando muitas outras pessoas que estão acompanhando a mensagem aqui, tá bom? Então gratidão a vocês, eu oro por vocês, que Deus abençoe para que nós possamos juntos nos edificar, tá bom? E que Deus abençoe tanto o Sérgio como a Bárbara e todos nós aqui no canal, naquilo que nós necessitamos, que é mais importante. Que o Senhor sabe o que é mais importante para nós. Então vamos lá agora, a citação do dia, eu acho que eu vou colocar hoje 8 horas da manhã, tá bom? Porque já me mandaram antecipado, então eu consigo aí 8 horas da manhã, eu acho que eu já consigo enviar para vocês. Vamos lá então pro estudo dessa semana. Nós temos 11 capítulos para estudar. Vamos começar aqui sem demora, então, o capítulo 53. No capítulo anterior, nós vimos que uma grande batalha dos nefitas, e eles conseguiram, né, pegar muitos prisioneiros ali dos lamanitas, tá bom? Então, é nesse cenário que começa o capítulo 53. O versículo 1 fala que ele teve que fazer vigiar, né? Ele teve que vigiar ali os prisioneiros, arrumar um lugar para pôr, né? A gente vai ver também nos próximos capítulos que os lamanitas também fizeram muitos prisioneiros, então Moroni ele vai propor uma troca de prisioneiros aqui. Mas vamos aqui, ó, no versículo 2 diz assim, ó: E Moroni dirigiu-se à cidade de Moleque com Leí e assumiu o comando da cidade e passou a Leí. Ora, eis que esse Leí era um homem que havia estado com Moroni na maior parte de suas batalhas. E era um homem como Moroni, regozijava-se com a segurança um do outro. Sim, e amavam-se um ao outro. E eram também amados por todo o povo de Nefe. Bom, então aqui a gente viu que Moroni ele vai lá e assume o comando da cidade de Moleque. E ele passa o comando dessa cidade para Leí. E Leí, ele tinha experiência, ele teve muitas batalhas com Moroni. Experiência conta bastante, né? Então, Moroni confiava nele, um cuidava do outro, como nós podemos ver aqui no versículo, e agora ele passa o comando dessa cidade para Leí ali, porque ele confia em Leí e sabe que ele tem essa experiência. Esse capítulo aqui a gente vai ver um grande contraste. Ao mesmo tempo que confia em pessoas que têm experiência, também a gente vai ver jovens também sem experiência nenhuma, na qual a gente pode depositar a nossa confiança também. Vamos continuar aqui, ó, do versículo 3 ao 5, ele fez com que os lamanitas pudessem trabalhar, tá bom? Eles tiveram que fazer sepultamentos, né, enterrar os mortos, tanto dos nefitas como lamanitas, cavaram um poço, eles começaram a fortificar as cidades com esses lamanitas, tá bom? Fazendo parapeito de madeira, tirando a terra, jogando do outro lado. Era mais fácil vigiar os lamanitas quando eles estavam trabalhando, e assim também eles estavam fortificando as cidades deles aqui. O versículo 6 aqui diz assim: E aconteceu que Moroni tinha assim conseguido obter uma vitória sobre um dos maiores exércitos dos lamanitas que havia apoderado da cidade de Moleque, que era uma das praças mais fortes dos lamanitas e da terra de Nefe. E assim ele também construíra as fortes para prender os seus prisioneiros. E aconteceu que ele não mais tentou uma batalha contra os lamanitas naquele ano,
mas empregou os seus homens nos preparativos para a guerra, sim, na construção de fortificação para defenderem-se dos lamanitas, sim, também para livrar as suas mulheres e seus filhos da fome e da aflição e fornecer alimentos para o seu exército. Então a gente vê aqui que Moroni ele está fortificando para defender. Ele queria não somente atacar, né, e conquistar as cidades que foram conquistadas pelos lamanitas, mas ele queria defender. Ele vê que ele cuida do seu povo, ele ama o seu povo, ele está cuidando, vendo na questão de alimentos, né, como ele pode proteger essas pessoas. Então a gente vê que ele tem um grande amor aqui pelo seu povo. Versículo 8 em diante diz: E então aconteceu que os exércitos dos lamanitas, no mar do oeste e do sul, durante a ausência de Moroni, e devido a algumas intrigas entre os nefitas, que causaram dissensões entre eles, havia conseguido certa vantagem sobre os nefitas, sim, tanto que o apoderara de várias cidades naquela parte da terra. E assim, por causa de suas iniquidades, sim, por causa das suas dissensões, intrigas entre eles próprios, viram-se na mais perigosa situação. Bom, aqui a gente vê uma situação triste, que os nefitas perderam muitas cidades para os lamanitas, né? E as cidades eram fortificadas, então era difícil tirar os lamanitas dessas cidades. Mas por que, né, que eles entraram nessa situação difícil, como diz o versículo aqui? A causa está no próprio versículo, dizendo que era devido a algumas intrigas entre eles. O próprio povo de Nefe se dividindo, lutando um com o outro, brigando. E aqui também fala que foi por causa de suas iniquidades. Nós já estudamos, né, semana passada a respeito e comentamos Mateus capítulo 12, 25, que Jesus Cristo ensina que uma casa dividida por si só cairá, né? Então, é uma casa dividida, reino. Então, por isso que os lamanitas tiveram vantagem. Não é porque eles eram em maior número, mas porque os nefitas não estavam guardando os mandamentos de Deus. Continuando no 10, diz assim: E agora eis que eu tenho algo a dizer a respeito do povo de Amon, que começou, que eram lamanitas, mas que, por causa de Amon e seus irmãos, ou melhor, pelo poder da palavra de Deus, foram convertidos ao Senhor e haviam sido levados para a terra de Israel e partido dali protegido pelos nefitas. Está falando aqui do povo de Amon, né? No meio dessa guerra aqui, foram convertidos pela pregação de Amon e pelo poder da palavra de Deus. E eles saíram da terra de Gerse e foram para a terra de Israel para serem protegidos ali pelos nefitas, já que eles não podiam pegar em armas de guerra. E por causa de seu juramento, não mais haviam pegado em armas para combater seus irmãos, porque eles haviam feito juramento que nunca mais derramariam sangue. E de acordo com seu juramento, teriam perecido, sim, teriam se deixado cair na mão de seus irmãos. Se não for a piedade de Amon e de seus irmãos, que tiveram deles, por seu grande amor por eles. Por essa razão foram levados para a terra de Israel, e haviam sido sempre protegidos pelos nefitas. Mas aconteceu que quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas em defesa de seu país. Então, o povo de Amon foi levado para a cidade de Israel, que era o centro, né, o coração ali dos nefitas, onde estava sendo protegido pelas outras cidades, que os nefitas estavam se defendendo. Então, o coração era o lugar mais seguro ali. Então, o que acontece? Nessa situação difícil de guerra, o povo de Amon, que havia feito convênio com o Senhor de não pegar em armas de guerra, eles se viram nessa circunstância difícil. E até desejaram quebrar o convênio que haviam feito de não pegar em armas de guerra aqui. Porém, isso não será permitido. Eles vão confiar em Deus aqui. A gente vai ver isso. Aqui a gente vai estudar essa semana também uma carta que Elamã, ele vai escrever para Moroni, né? A guerra está acontecendo em 2 lugares diferentes. Então os nefitas têm que se dividir para defenderem ali os países, né? Então a carta de Elamã para Moroni, né? Eu vou trazer alguns versículos aqui para nos ajudar no estudo aqui. Por exemplo, lá em Alma 56, versículo 7, Elamã escreve isso para Moroni e fala da situação, como é que estava lá, né?
desses que não podiam pegar em arma de guerra. Então, Elamã 56:7 diz: E no 26º ano, porém, ao verem a angústia e as tribulações que padecíamos por eles, estiveram a ponto de quebrar o convênio que havia feito de pegar em armas de guerra em nossa defesa. Mas ele não vai permitir isso, né? Vamos voltar aqui, então, para Alma, capítulo 53, versículo 14 agora. Mas eis que quando estavam prestes a pegar em suas armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. Então o Elamã não permitiu, ele confiou: olha, se vocês continuarem guardando esse convênio, esse juramento, tenho certeza que Deus vai nos proteger, né? E aqui é um voto pessoal que eles haviam feito, né? Não deveriam quebrar mesmo, embora isso não tinha sido exigido por Deus, mas eles fizeram esse voto, né? Lá em Números, capítulo 30, Moisés ele fala um pouco sobre um voto, ou seja, um convênio que eu posso fazer com Deus, ou qualquer pessoa pode fazer, né? No sentido de prometer algo e querer algo de Deus, né? Veja aqui, ó, em Números 30, versículo 5, versículo 2 em diante. Aliás, o Números capítulo 30 inteiro fala desses votos que a pessoa pode fazer com Deus. Voto de Nazireu e outros votos de compromisso, assim como Ana, né? Lá em 1 Samuel, ela faz um voto com Deus para que ela possa ter um filho. E aí nasce Samuel ali, tá bom? E ela cumpre o voto que ela fez. Então a gente pode fazer acordo com Deus, tá bom? Então em Números 30, versículo 2, Moisés ensina o seguinte: quando um homem fizer um voto ao Senhor e juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violarás a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca. Então, não adianta prometer e não cumprir, né? Aqui eles ficaram na situação quase quebrando esse convênio aqui, né? Esse acordo que eles fizeram com Deus, mas não foi permitido. A pessoa pode até pensar, né? Deus entende, né, que eu sou fraco, que eu sou falho, eu prometi, mas não cumpri. Deus entende que nós somos sem palavras, a gente precisa melhorar, nos fortalecer no Senhor para cumprir aquilo que nós juramos. Lembrando, né, que nós já prometemos guardar os mandamentos de Deus quando nós somos batizados, lembrar sempre de Jesus Cristo. Então nós já fizemos esse convênio, temos que cumprir essa parte. Vamos lá, versículo 15 em diante aqui vai dizer assim, voltando para Elamã 53, versículo 15 em diante. Elamã temia que caso fizessem, ou seja, quebrassem esse convênio e pegassem armas de guerra ali, suas almas se perdessem. Por essa razão, todos aqueles que haviam feito esse convênio foram obrigados a presenciar as aflições de seus irmãos na perigosa condição de que se encontrava naqueles dias. Mas eis que aconteceu que tinham muitos filhos que não haviam feito convênio de não pegarem armas de guerra para defenderem de seus inimigos. Portanto, reuniram-se com todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. E fizeram um convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, e proteger a terra, e ainda com sacrifício da própria vida. Fizeram um convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si mesmo, né, do próprio cativeiro. Então a gente viu aqui que, embora os pais não pudessem, quando eles fizeram esse juramento, tinham criancinhas muito novinhas. Essas criancinhas não fizeram convênio com o Senhor, né? Não dava. Então agora, nessa situação, esses jovens, né, eles pegam e falam: nós vamos defender o país, nós lutaremos pela causa da liberdade. Eu imagino os pais, né, dessas crianças, as mães, havia muitos que eram órfãos, né, por causa da guerra, muitos foram mortos. Mas imagine essas mães, né, ao verem os seus filhos querer ir defender o país, defender ali. Nossa, eu imagino, né, por exemplo, os pais era uma situação perigosa, entrar na guerra jovem desse jeito. Muitos pais confiam no Senhor ao entregar o seu filho para uma missão, para ir para um lugar longe, né, confiando plenamente que Deus vai proteger. O mundo é perigoso. E Deus, ele protege esses jovens, né, para trazer de volta para nós
muito melhores do que foram, né? Muito mais aperfeiçoados, com uma confiança maior no Senhor. Então é excelente isso. E aqui a gente vê, né, essa apreensão dos pais aqui, né? Imagina pais, né, vendo seus filhos aqui. E Lamã também escreve sobre isso, tá bom? Lá em Alma 56, 47, ele diz assim, ó. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante não temiam a morte. Pensavam mais na liberdade de seus pais do que na sua própria vida, sim. E eles tinham sido ensinados por suas mães. Se não duvidassem, Deus os livraria. Olha só o ensinamento aqui. Aqui cita as mães e não os pais. Conforme eu falei, eu acho que eram muitos órfãos de pais, né? Por conta da guerra. Eu lembro que na ocasião que eles estavam ainda na terra de Nefe, entre os lamanitas, várias vezes os lamanitas foram atacá-los e como eles não pegavam em armas de guerra, eles se deixavam matar. Então muitos homens morreram. Então acredito que muitas aqui eram famílias somente com a mãe cuidando. E essas crianças e jovens não deixaram de ser ensinados, né? Eles aprenderam aqui, por meio de suas mães, de que se não duvidassem, Deus os livraria. Então, com essa confiança, elas permitem ali que seus filhos, né, vá para essa grande missão, que vá ali integrar o exército para defender ali o país, os nefitas, tá bom? Lembrando de Números capítulo 30, diz que quando, lá explica tudo, fala sobre quando o jovem, o filho ou a filha fazem um voto com Deus, o pai poderia invalidar, porque o pai ele é o responsável. E aqui a gente vê que as mães, não é só a questão dos jovens terem se voluntariado para essa guerra, mas as mães também apoiaram eles nessa questão aqui, tá bom? Versículo 18. Ora, eis que havia 2.000 desses jovens que fizeram esse convênio de pegarem armas de guerra para defender o seu país. Jovens, a gente sabe que nessa época existe muitos jovens valorosos, né, que o Senhor reservou para essa época, para nascer nessa época extremamente difícil, onde muitas tentações, muitos atrativos são oferecidos aos jovens adultos também, e eles não cedem a essas tentações. Quando cedem e caem, conseguem se reerguer, se levantam de novo. Então, são jovens, né, espíritos nobres do Senhor que estão aqui na terra conosco, tá bom? Na conferência geral, né, falou sobre isso também, uma parte aqui da conferência geral, falando sobre apoiar a nova geração, do irmão Mitchell T., né, ele fala o seguinte aqui. Os jovens de hoje estão entre os espíritos mais nobres do Pai Celestial. Eles estavam entre os firmes defensores da liberdade do arbítrio no mundo pré-mortal. Então, uma prova disso que os jovens, né, eles são especiais. Cada vez mais no templo a gente vê pessoas mais jovens servindo ali como oficiantes, né? Não é? Antigamente era só as pessoas de cabelo grisalho ali, bem mais de idade. Hoje em dia a gente vê pessoas mais jovens servindo ali, né? Então servindo inclusive como oficiantes dentro do templo. E jovens, né, lotando as salas de batistério, né? Então é incrível o trabalho dos jovens aqui. Voltando aqui, versículo 19 diz assim: E então eis que eles, além de nunca terem representado um peso para os nefitas, tornaram-se também, nessa ocasião, um grande apoio, porque tomaram suas armas de guerra e desejaram que Elamã fosse seu chefe. Então veja que quando fala nessa ocasião aqui, a gente teria que ler, né, a carta que Elamã está escrevendo, que é a Alma 56, que fala que quando eles chegaram, veja também aqui, né, a gente viu que Moroni, ele colocou Lei como chefe de uma cidade ali, comandante, porque Lei tinha experiência, batalhou muito com ele. E aqui a gente vê jovens sem experiência nenhuma, não eram guerreiros, tá bom? A gente chama dos 2.000 jovens guerreiros, mas eram pessoas que viviam no lar, não tinham aprendido a lutar, nada disso, e vão com toda essa coragem ali, né, para defender o país. Então, nessa circunstância aqui, quando eles vão ajudar o exército nefita, eles estão já padecendo, tentando defender de dia a cidade, à noite reconstruindo a cidade,
para se defender dos lamanitas. E aí eles chegam e trazem mantimentos para essa. É uma ajuda, a gente vai ler mais lá no capítulo 56. Né? Mas, nossa, foi uma grande força. Então, os jovens que chegaram nessa ocasião fortaleceu muito o exército ali. A gente vai ver várias vitórias por conta deles aqui também. Vamos lá, vamos finalizando aqui, o tempo já acabou aqui, né? No versículo 20 fala desses jovens, né? O vigor deles e a atividade, sermos proativos, né? E fiéis ao Senhor. Muitos jovens, às vezes, é meio sem noção. E às vezes até alguns pais também vêm falar comigo, falam, nossa, eu não sei como é que vai ser meu filho, se ele vai para a missão ou não, em casa não faz nada, é muito difícil, parece que é sem noção das coisas. No tempo certo eles vão servir. No tempo certo, eles vão, continuam ensinando. No tempo certo, eles vão desabrochar, não sei se é essa a palavra certa, né? Vão florescer, vão produzir frutos, né? Eu lembro, né, que eu era bem assim também na época, quando eu era menor. Uma vez minha mãe colocou o leite lá para ferver, aí o leite começou a ferver, eu corri lá, fui chamar minha mãe. O leite tá fervendo, né? Minha mãe correu lá e desligou, né? Porque quando ferve, entorna, suja o fogão inteiro. Aí eu falei, eu tava pensando, sou um herói, né? Chamei minha mãe aqui pra desligar o leite. Aí minha mãe pega e mostra as duas mãos dela assim, né? E fala assim, olha aqui, olha aqui. Aí eu olhei, fiquei olhando sem entender. Ela falou, viu? Não quebrou minha mão, por que você não desligou o leite? Eu falei, nossa, verdade, né? E assim minha mãe foi me ensinando, né? Se for, eu, quando era criança, era bem perdido, assim, nessas coisas. E hoje, né, eu já sou proativo, faço as coisas. Então, a gente tem que ter paciência com o jovem. No momento certo, eles vão dar os frutos dele. Tá bom? Vamos finalizando aqui. Aqui fala no versículo 21 que eles aprenderam a guardar os mandamentos. Ou seja, tem que ser ensinado. É algo que se aprende. Viver o evangelho é algo que se aprende. E o versículo 22 e o 23 aqui termina, então, né, com esses 2.000 jovens corajosos aqui que se tornaram soldados para defender o país e a causa da liberdade, sua família e assim por diante. Bom, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.